Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito aqui diariamente, até de forma antecipada, nos meus endereços telemáticos, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito de forma antecipada para colaborar, auxiliar meus amigos, meus irmãos católicos que têm que transmitir a liturgia da palavra, a celebração da palavra, melhor dizendo, né? E às vezes não tem um canal próprio para conseguir as informações. Eu passo aqui, então, para vocês diariamente. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, temos a liturgia de 14 de abril de 2023. Sexta-feira, oitava da Páscoa, a cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa número 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. Salmo 77, versículo 53. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que belas palavras de Pedro, hein? Primaz da igreja. Salmo responsorial. Salmo 118, versículos do 1 ao 2º, 4, 22 ao 24, 25 ao 27a, refrão 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada, a reflexão sobre este evangelho de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Carvões em brasa é o título do comentário de Santini, baseado em João 21, versículos do 1 ao 14. Anoitecia no lago. Eu vou pescar, disse Simão Pedro. Os outros dizem: nós vamos contigo. Mas não são estes homens a quem Jesus tinha mudado de pescadores de peixes em pescadores de homens, conforme Lucas capítulo 5, versículo 10? Então, por que este impulso de voltar ao passado, como se sua experiência com Jesus fosse apagada com o drama do Calvário? Algo me diz que eles ficaram frios com a morte de seu mestre. Selada a pedra, deposto o cadáver, também eles morreram um pouco. Apagara-se o ardor que chegava ao ponto de se
disporem a morrer por ele, conforme Mateus 26, versículo 35. Quando o dia amanhece, as redes vazias, um desconhecido na margem do lago indica o lugar onde se escondia o grande cardume e eles pescaram 153 grandes peixes. Agora os pescadores desiludidos já sabem que se trata do Senhor que os convida a comer. Quando descem para a areia, os discípulos percebem que Jesus já tinha preparado uma fogueira, um fogo de brasa. No texto grego, antirakian, carvões em brasa. Precisa ser mais claro, nós somos frios, desanimamos fácil, temos preguiça de insistir, persistir, resistir. Somos de fato carvões apagados. Somente na presença de Jesus nosso coração voltará a arder e então seremos capazes de responder a tríplice pergunta: tu me amas? Já pensou nisso? Jesus te perguntando: tu me amas? Não era a primeira vez que Simão Pedro se encontrava diante dos carvões em brasa. No jardim do sumo sacerdote, na noite fria da prisão de Jesus, o velho pescador também se aquecia junto à fogueira, junto aos servos e aos guardas, conforme João 18, versículo 18. É a mesma palavra grega, antrakian, mesmo fogo de brasa. E ali ele negara 3 vezes o seu mestre. Mas o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Jesus sempre acenderá uma fogueira nova, um novo ânimo, um novo batismo de fogo. Agora, na praia fria, Pedro encontra nova fogueira previamente preparada e nela um peixe que ele mesmo não tinha pescado. Os cristãos primitivos identificaram a figura do peixe com a Eucaristia. Isto se vê nas catacumbas, nos templos antigos. É nesta refeição com Jesus que o peixe e o pão, conforme João 21, versículo 9, revigoram nossas forças e socorrem nossa fraqueza. Venham comer, convida o Senhor. Não se trata de um preceito a cumprir, não se trata de mera cerimônia. Ao contrário, Jesus nos chama a nos aproximarmos sem cerimônia para comer do peixe e do pão aquecidos pelas brasas. É com esse fogo, somente com ele, que iremos abrasar de novo o mundo e a igreja. Irmãos e irmãs, orai sem cessar diante do Senhor, caminha o fogo. Salmo 97, versículo 3. É bonita reflexão. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Portanto, se você quiser também pesquisar, tem outros sites, mas eu pesquisei no site do Vaticano para me informar sobre os santos do dia. Eu já pesquisei em vários, na verdade, mas ultimamente eu tenho pesquisado no site do Vaticano. Vamos passar aqui para vocês, então, o santo do dia 14 de abril, sexta-feira. Santo do dia 14 de abril. São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo, mártires na Via Ápia. Valeriano era marido de Santa Cecília, de quem recebeu o dom da fé e, por sua vez, o transmitiu ao seu irmão Tibúrcio. Os dois que enterravam à noite cristãos assassinados foram condenados à morte. Antes, porém, converteram o carcereiro Máximo. Estes 3 mártires romanos viveram no século III. Transcorria o ano 229. As perseguições anticristãs se enfureciam. O edito de Constantino sobre a liberdade de culto ainda estava longe. Neste contexto, os 3 mártires que celebramos hoje viviam em Roma. Sua veneração era muito viva no século V e sua história foi transmitida por diversas fontes. As mais completas são a Passio de Santa Cecília e o Martirológio Jeronimiano, que depois passou para o romano, depois muito usado até hoje, até os dias de hoje. A história começa
com Valeriano, um nobre romano nascido em 177, com quem Cecília, também filha de patrícios de alto escalão, se casou. Apesar de pertencer a uma família pagã, Cecília, desde sua tenra idade, tornou-se discípula de Jesus. Às ocultas vivia em comunhão com ele, em contínua oração e na prática das virtudes. Consagrou-se a Jesus no segredo do seu quarto. No dia do casamento, Cecília confiou a Valeriano o voto que havia feito: nenhuma mão profana pode me tocar, porque um anjo me protege. Se você me respeitar, ele também vai lhe amar como me ama. Valeriano era um ótimo rapaz e a graça começou a entrar nele. Aceitou sua esposa e sua união virginal. Olha, viveram em união virginal. Naquele momento, um anjo sorridente lhe apareceu com duas coroas nas mãos. Uma com lírios para ele e outra com rosas para sua esposa. Valeriano foi batizado pelo Papa Urbano I e tornou-se um cristão zeloso. Com a sua fé e suas palavras inspiradas, conseguiu também converter seu irmão Tibúrcio. Ambos, juntos com Cecília, saíam todas as noites para enterrar os cristãos martirizados. Olha que coisa! Contornando, assim, as proibições. E iam levar comida e conforto aos fiéis escondidos. Certa noite, porém, os dois irmãos foram descobertos, presos e condenados à morte pelo prefeito Almáquio, muito feroz contra os cristãos. Antes da execução, Cecília foi visitá-los na prisão para encorajá-los a enfrentar as provações que Deus lhes enviava com fé e tenacidade, até mesmo as mais extremas, como o martírio. No dia seguinte, Máximo, o carcereiro que os vigiava, levou-os a um templo pagão, obrigando-os a oferecer sacrifícios aos deuses conforme as leis. Mas, ao se recusarem, foram executados. Naquele momento, Máximo viu o céu se abrir e os anjos desceram para levar as almas daqueles dois cristãos. O oficial sentiu no seu interior a chamada do Senhor e se converteu. Alguns dias depois, teve o mesmo destino, o martírio. Na Roma pagã e fortemente anticristã, o enterro dos condenados à morte, sobretudo por motivos religiosos, era muito perigoso. Quem o fazia corria o risco de ser considerado cúmplice e, portanto, era condenado à pena de morte. Porém, todas as noites, Cecília continuava a desafiar seu destino, mesmo após a execução do marido e do cunhado, que os levou e enterrou em Pagos, 4 milhas fora de Roma. Fez a mesma coisa também com o corpo de Máximo, que enterrou separadamente no cemitério de Pretestato, na Via Ápia. Por sua vez, o Papa Pascoal I transferiu as relíquias dos 3 mártires para a basílica dedicada a Santa Cecília, no bairro Trastevere. São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu, pratique o fruto do Espírito Santo. A paciência. Espere. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Algo místico, transcendental, sobrenatural, indizível, inenarrável, inefável, inexpressável, inexprimível, grandioso. Não temos como transmitir para vocês. De que maneira vai ser? Nem sabemos o dia nem a hora, por isso temos que estar preparados, reconciliados com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.